A graça e a paz, aqui estamos, irmãos, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez para trazermos aqui a quarta lição do nosso trimestre, segundo trimestre. E hoje nós vamos falar sobre os dons de poder, né? Lições muito importantes para nós. E hoje nós vamos aprender coisas muito boas, importantes para a nossa vida, para o nosso ministério, né? Entender os dons que fazem parte dos dons de poder, né? Como o dom da fé, o dom de maravilhas, né? E o dom de cura. Nós vamos estudar isso e com certeza Deus vai nos alimentar com a sua palavra, né? Então, a nossa leitura, nosso texto áureo, ele está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A nossa verdade prática, ela diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então vai ser importante, e eu quero só aproveitar esse minutinho aí, 30 segundos, para te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, tá? Compartilhe com seus amigos, com seu grupo, né? Nos ajuda aí a divulgar o nosso canal, né? Canal, estamos começando há pouco tempo e precisamos aí de alavancar ele, porque é a palavra de Deus. A nossa finalidade nesse canal é divulgar a palavra, né? E você pode visitar o meu canal lá, quando você entrar no meu canal, dá um toque em cima do retrato ou em cima do meu nome, que o canal vai abrir todo e você vai ver todos os vídeos que eu tenho lá, tá? Tem muitos vídeos interessantes, que não é só os vídeos da escola dominical. Nós temos outros assuntos lá que você vai, com certeza, se interessar, tá bom? Então, Deus te abençoe, fica conosco aí, eu agradeço aí a honra da tua presença. Bem, então vamos lá, nossa introdução de hoje, nós vamos estudar os dons de poder, né? O Senhor nosso Deus, Ele continua nos dias de hoje, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí, nessa prova toda, o Senhor continua nos concedendo, né, o mesmo poder, os mesmos dons que Ele concedia no tempo da igreja primitiva, né? Deus não mudou, Deus não tirou os dons, não tirou o poder, né? E nós sabemos que estamos vivendo os finais dos tempos, princípios de dores, e nós precisamos mais do que nunca, a igreja do Senhor, dos dons espirituais, do poder de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que nós cremos e temos recebido esse poder na nossa vida. Então, o ministério terreno de Jesus, ele foi marcado por inúmeros milagres, né? Jesus, ele realizou milagres tremendos, né, no tempo do seu ministério terreno. E a igreja primitiva também, ela seguiu os seus passos, né? Os apóstolos, a igreja, eles foram usados poderosamente em milagres, né? Operando maravilhas, tudo isso no poder do Espírito Santo, certo? Eles tinham de sobra poder de Deus na vida dele. Então, isso aí nunca faltou na igreja, basta a gente crer, né? A Bíblia diz que o justo vive pela fé. O poder de Deus está disponível para a igreja, mas tudo que nós recebemos da parte de Deus é pela fé. Se eu não creio, não adianta, porque eu só recebo de Deus, eu só recebo da Bíblia aquilo que eu creio. Eu não recebo nada da parte de Deus se eu não creio, né? Então, se eu não creio no poder, eu não vou ter poder, né? Mas se eu creio, Deus vai me conceder, né? Então, Jesus, ele não mudou, ele continua derramando seus dons sobre a igreja, né? Agora, traz uma pergunta aqui: por que será que hoje não vemos as manifestações dos dons de poder na igreja atual? Qual o motivo? Será incredulidade? Será falta de conhecimento? Será mau uso dos dons, né? Porque tem muitos que estão recebendo um ensinamento errado, que os dons do poder de Deus foi só para a igreja primitiva e para os apóstolos. Eles morreram, o poder morreu junto. Mas isso é um ensinamento equivocado, que muita gente assimila e passa a vida toda perdendo a bênção, né? Então vamos aqui para o número 1, o dom da fé. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Bem, o que significa a fé? Bem,
nas epístolas aos Hebreus, né, nós temos a definição bíblica sobre a fé, que mostra o quê? Total confiança na dependência, né? Total confiança e dependência de Deus. Confiamos e dependemos de Deus, né? Então isso aí é uma fé que a gente tem em nosso coração, que a gente confia no Senhor, né? Conforme diz o Salmo, e também conforme diz em Provérbio 3, confia no Senhor de todo o teu coração, e os teus pensamentos serão estabelecidos, né? Então a fé é uma bênção na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Se quer agradar a Deus, acredita nele, confia nele, obedece, que você vai ver que bênção que vai ser a sua vida. Mas nós, através da fé, vivemos na dependência dele. Quem tem fé entende que vive na dependência de Deus, né? E também aprendemos, né, no capítulo 11, conhecido também como, aquele capítulo 11, como a galeria dos heróis da fé, né? Porque ali está o nome dos homens que venceram pela fé. Não era porque era inteligente, era forte, era isso, era aquilo, não. O que levou eles àquelas vitórias tremendas foi a fé. Essa palavrinha pequenininha, né? Então, é isso que a gente tem que entender, os heróis da fé. Que Deus, né, eles acreditaram que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé fundamental para essas operações divinas, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aquilo que você aguarda pela fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê, né? Você não vê, mas como você pode provar? Pela fé, eu creio. Porque a Bíblia diz que Deus, ele chama as coisas que não são como se já fosse. Isso é fé. Quando Deus falou, haja luz, não existia. Ele falou, haja luz. E quando Deus falou isso, ele falou com certeza que ia aparecer, que ia acontecer. Tudo que ele falava, haja, aparecia. Por quê? Porque ele falava com fé. E ele tem poder para trazer existência às coisas que não existem. E a fé é isso na nossa vida. A fé é você trazer à existência as coisas que não existem. Entendeu? Porque se você vê, você não precisa mais de fé, você já está vendo, né? Mas quando você não vê e crê, você está trazendo à existência aquilo que não existe. Isso aí é que é a coisa mais importante que nós conseguimos pela fé. Então, a fé como dom, né? O dom da fé, ele é diferente da fé salvífica, né? Porque recebemos por ocasião da nossa conversão, né? Então, também o fruto do Espírito. Então, a fé como dom, ela é diferente da fé para salvação. Por quê? Porque eu creio que sou salvo, né? Vou falar aqui de forma hipotética. Eu creio que sou salvo, né? Creio na minha salvação, tenho certeza da minha salvação, mas eu não acredito no poder de Deus. Eu fui ensinado que Deus não cura mais, eu fui ensinado que Deus não usa mais o poder dele hoje, entendeu? Eu não creio mais nos dons espirituais, então eu creio que Jesus salva, eu sou salvo, mas eu não creio no poder de Deus para fazer as coisas, porque eu acho que isso aí só foi no tempo dos apóstolos. Não, Jesus só curou no tempo dos apóstolos. Jesus só batizou com o Espírito Santo no tempo dos apóstolos. Morreu os apóstolos, morreu todo mundo, né? Morreu o poder, morreu tudo. Mas não é assim. Jesus é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Então, nós precisamos saber diferenciar a fé da salvação com o dom da fé. E também diferenciar o dom da fé e o dom da salvação, a fé para a salvação, também do fruto do Espírito. Porque a fé fruto do Espírito, ela significa mais relacionamento ao caráter, a fidelidade. Algumas traduções da Bíblia, fé lá no fruto do Espírito, em Gálatas, vem nem como fé, vem como fidelidade. Você lembra daqueles 3 jovens, né, que foram julgados na fornalha por Nabucodonosor? Ali eles não operaram nenhum milagre,
Não era dom da fé, mas era a fé fruto do Espírito. A fé, fidelidade. Nabucodonosor falou para ele, ou vocês negam esse Deus de vocês, ou adoram a minha estátua, senão eu vou jogar vocês na fornalha ardente. Está entendendo? Você, uma pessoa, isso é um desafio tremendo, diante de uma plateia de incrédulo, de idólatra, só eles crentes, né? Mas eles não se intimidaram, porque eles tinham fé, fidelidade, aquilo que Jesus falou, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso é a fé que Deus quer nos dar, a fidelidade, tem que ser fiel. Essa é a fé fruto do Espírito, é diferente do dom da fé. Tem pessoas que têm fé para transportar montes, mas na hora de uma tentação ele cai, entendeu? Tem pessoas que têm dom para tudo, mas não é fiel, qualquer coisinha ele fracassa. Falta o que? A fé fruto do Espírito. Mas então o dom da fé é diferente, certo? É uma fé que vem como um dom, numa necessidade que Deus te deu aquela fé e Ele vai te usar com a soberania dele nos momentos críticos. Quando Pedro chegou para aquele paralítico e falou, em nome de Jesus eu te mando, levanta e anda. Quer dizer, Pedro tinha dom de curar, mas para ele mandar um paralítico andar, levanta e anda, ele tinha que ter o dom da fé, porque ficaria muito chato, né? E fica para qualquer um de nós, e ficaria para Pedro, se ele manda o paralítico levantar e andar, e pegou até na mão dele, o paralítico não anda, ia ficar chato pra caramba pra cara dele, né? Pra gente também, a gente chega aí no meio de uma plateia, aí, de uma multidão, e a gente fala, em nome de Jesus, levanta e anda, e o cara não anda, não levanta nem nada, continua aleijado. Então tem coisas que pra gente falar, a gente tem que ter fé. E para ter essa fé é o dom da fé, não é uma fé comum para ser salvo. Porque o que tem de crente salvo, incrédulo, não está no gibi não, gente. Entendeu? Tem gente que parece que a Bíblia não funciona na vida deles. Só anda para trás, certo? Então a gente tem que entender que há uma diferença de dom da fé, a fé para salvação e a fé fruto do Espírito, tá bom? Então, mas todas essas operações elas são divinas na nossa vida. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, né? A pessoa ouviu a pregação e aceitou Jesus e é salvo. Agora essa fé precisa crescer, né? Ela funciona pequenininha, mas Jesus uma vez falou para os seus discípulos, por que vocês duvidaram? Homem de pouca fé. A fé cresce, mas as pessoas acham que não. Tem que ficar com uma fezinha a vida toda. Bem, a fé como dom, né? Então, ela é diferente da fé salvífica. Bem, o dom da fé também é a capacidade que o Espírito concede aos crentes para esse realizar coisas que estão além da sua capacidade, né? A capacidade humana. Que o dom da fé ele sai da esfera natural, certo? E traz edificação. A igreja, né, através da fé, ela opera milagres, né? Numa situação, numa oportunidade específica ali, sempre num momento oportuno, você que tem o dom da fé, Deus vai te usar ali, coisas que o natural não poderia fazer, né? Existe a fé natural também daquele que não é crente, ele crê normal, mas a fé do crente é uma fé que vai além do natural. E o homem natural não compreende as coisas de Deus, né? Bem, o exemplo bíblico de dom da fé quando Moisés lançou aquela palavra de fé diante do Mar Vermelho, né? Ali, quando saiu do Egito, e na hora de fugir, atrás vinha Faraó com o seu exército, na frente o Mar Vermelho, uma situação difícil humanamente falando, mas Deus tinha tudo no controle, né? Isso acontece, às vezes a gente tem um Mar Vermelho na nossa frente, um Faraó com o exército atrás da gente, a gente está passando uma luta tremenda e às vezes a gente precisa liberar uma palavra de fé, né? Precisamos fazer isso às vezes. Então, ele abriu, né? Deus abriu o Mar Vermelho através daquela palavra de Moisés. Significa que Moisés viu o livramento do Senhor antes do fato acontecer, né? Então essa é uma boa amostra bíblica do dom da fé, certo? Então aqui na revista diz o seguinte, no texto de Moisés diz, Êxodo 14, 13 e 14.
capítulo 14, versículo 13 e 14. Diz assim: Não temais, estais quieto, e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Pronto, entendeu? Então, Moisés ele viu pela fé o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Esta é uma boa amostra do exercício do dom da fé. Entendeu? Não adianta. Todos os milagres que Jesus operou, ele liberou uma palavra de fé. Enquanto ele não liberasse a palavra de fé, nada acontecia. Como diz o salmista, e Paulo repetiu essa palavra: criei, por isso falei. Entendeu? Nós acreditamos, então temos que falar naquilo que acreditamos. Se Pedro não abrisse a boca e não liberasse uma palavra de fé para o paralítico, levanta e anda, o paralítico não ia andar. Certo? Se Pedro ficasse com a boca fechada, né? Não adianta você ter fé e não liberar essa fé através da palavra. Né? Então, número 2 aqui, os dons, vamos agora deixar o dom da fé, vamos para o dom de curas. Dons de cura, no plural. Né? O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Deus não tem aquele modo de curar uma certa enfermidade e outra não. Deus pode usar, sim, pessoas para certo tipo de enfermidade, mas Deus cura qualquer tipo de enfermidade, entendeu? Por isso a expressão está no plural, e Deus que cura, concedendo os dons segundo o conselho da sua vontade. Sabedoria, né? Conselho da sua vontade, sabedoria. Bem, agora no momento certo, os dons ajudam na pregação do Evangelho, corroborando as pessoas a crer no Evangelho. Milagre não converte ninguém. Quem converte é a palavra. Agora, lógico que um milagre ajuda. Entendeu? Às vezes a pessoa está faltando ver algo sobrenatural, uma cura, um milagre. Entendeu? Aí ele passa a entender. Não é que o milagre vai salvar alguém. Não, tem pessoas que veem um milagre e ele fica mais incrédulo ainda. Mas quem tem uma fé fraquinha, quando ele vê um milagre, a fé cresce. Você vê a importância do milagre. Agora, para o incrédulo, aquele que não quer crer, igual os fariseus, né? Ele viu Lázaro ressuscitado. Aí o que eles quiseram fazer? Matar Lázaro. Então eles não estão nem aí para milagre. Entendeu? Porque eles já têm a sua cabeça feita, já sabem o que quer. São inimigos de Deus. Então a conversão, para quem já é convertido e tem uma fé pequena, o milagre vai ajudar ele, a fé vai crescer. Né? Então é interessante que aqui está dons de cura, está no plural. Né? Por quê? Porque tem pessoas, irmão, que eles são usados, eu vejo campanhas, né? Pessoas ali só cego e mudo e surdo, só isso. Tu não vê um paralítico andar, um canceroso ficar curado, um aidético, qualquer tipo de doença. Mas as pessoas que são surdas e muda ou cega, essas pessoas são curadas, outros não. Tu não vê cura ali, tu não vê curas de cegueira, nem de ouvido, nem de surdez, né? Nem mudez, nada. Tu vê paralítico andar. E assim por diante. Tem pessoas que ele é usado em certas situações, outros são usados para curar colunas. Né? Todas as pessoas que vão lá com a coluna ruim saem curado. Né? Então, existe, os dons de cura está no plural por causa disso. Certo? Tem pessoas que outros tipos de doença, Deus não usa ele. Mas quem faz o milagre tanto com um quanto com o outro é Deus. Entendeu? Agora, não quer dizer que isso é uma regra. Pode ser, mas também não existe regra que não tenha exceção. Né? Uma pessoa que só ora e Deus só cura a coluna, e um dia Deus pode usar ele para curar um câncer, libertar a pessoa de um câncer, de uma doença que não tem cura. Né? Porque Deus não é preso a regras. Deus, ele estabelece algo para você.
Mas um dia, se ele quiser te usar de uma forma diferente, ele te usa. Entendeu? Deus não é preso a nada, não. Agora, ele tem os critérios dele. Isso aí ele tem. Deus é um Deus criterioso, é um Deus soberano. As pessoas perguntam, se Deus cura, por que os hospitais estão cheios de pessoas doentes, se tem dom de cura? É lógico, Deus não permite que nós venhamos a usar o dom que Ele deu ao nosso bel prazer. Não é assim. O dom é para ser usado na direção de Deus, e Deus usa quando quer. A pessoa que tem um dom de profecia, ele vai ser usado em profecia quando Deus usar ele. Ele não vai se usar. E também para curar os enfermos. Deus te deu o dom, mas você vai curar quem Deus te usar para você curar. Se Deus não te usar, você não vai curar ninguém. Então é isso que a gente precisa entender, que nós temos os dons, mas o nosso dom não é para ser usado do nosso jeito, tem que ser usado da forma de Deus. Então Deus é soberano. E também, os hospitais estão cheios de doentes, mas a cura também, ela tem critério de Deus. Primeiro, Deus é soberano, Ele cura quem Ele quiser. E outro critério é humano, a pessoa tem que ter fé. Entendeu? Então eu tenho que ter fé para ser curado, e também depende da vontade de Deus de quem Ele quer curar. Que se Ele não quiser curar alguém, Ele não vai curar e a pessoa vai morrer e acabou. O que a gente pode fazer? É vontade dEle. E nós temos o dom para ser submisso a Ele, não para fazer o que a gente quer. Então não tem nada a ver. Vocês já falaram para mim, se existe dom de cura, por que os hospitais estão cheios de doentes? Isso aí é ignorância. Entendeu? O dom não é para ser usado da forma que a gente quer, a nosso bel prazer. É Deus quem usa. É isso que esses caras têm que botar na mente. Vamos lá, redenção e a cura. Apesar do crente ser redimido, né, pelo sangue de Jesus, né, a obra que Jesus realizou na cruz, quem aceita Jesus, Deus liberta ele do poder do pecado. Né? A cruz tem esse poder, a morte de Jesus. Então, mas o crente ainda, ele aguarda a redenção do seu corpo. Nós fomos libertos do poder do pecado, mas ainda vivemos nesse corpo pecaminoso, nesse corpo fraco, frágil, né? Então, e também a natureza, está lá em Romanos 8:23, que a natureza ainda sofre os efeitos dos males do pecado, né? Então, e também a natureza aguarda a libertação. Eu creio que no milênio essa libertação vai acontecer. Então, enquanto a gente não recebe um novo corpo imortal, né? Porque a Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido, esse corpo aqui, ser transformado conforme o corpo da sua glória. Então, num dia, né, que é o dia do arrebatamento, que a gente não sabe quando, nem o dia, nem a hora, nós vamos ser arrebatados, se estiverem vivos, ressuscitarão primeiro, né, e nós seremos transformados e receberemos um novo corpo. Jesus, quando veio à Terra, ele recebeu um corpo semelhante ao nosso. Agora, no arrebatamento, nós vamos receber um corpo igual de Jesus, um corpo glorificado. Aí nós vamos ficar libertos para sempre. Mas enquanto a gente estiver nesse mundo, o nosso corpo aguarda a redenção dele, que vai ser no arrebatamento. E até lá nós somos sujeitos a pecar, sujeitos a ficar doente, uma série de coisas ruins que a gente não desejaria, né? Mas o dia da nossa libertação vai chegar. Bem, 3 aqui, a necessidade desses dons, né? A gente sabe que os são, Jesus foi bem claro, os são não precisam de médico, né? Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade, num mundo incrédulo onde a medicina se desenvolve rapidamente, mas não resolve nem cura tudo. Vocês estão vendo como que a medicina evolui, mas ela não está resolvendo tudo, né? Quantos com câncer estão morrendo, com AIDS estão morrendo, né? Com diabetes estão morrendo, com Covid estão morrendo. Então, não existe assim uma perfeição na medicina. Mas, lógico, ai de nós se não fosse a medicina, né? Então, é algo importante para nós, mas só que a medicina ela é limitada, ela não cura tudo
embora, né, ela seja necessária, mas ela é limitada. Então, somente Deus cura todas as nossas enfermidades. Então, os dons de cura são manifestações do poder sobrenatural de Deus que está colocado à disposição da igreja. Entendeu? Nem todo mundo recebe o dom de cura, certo? Nem todo mundo. Mas todo mundo pode orar. Todo cristão, ele pode orar para Deus curar um enfermo. Ele pode pedir, certo? Não é só os pastores, que Tiago diz, né? Se tem algum enfermo, chama os presbíteros da igreja, as pessoas idôneas. Mas Jesus falou lá em Marcos, né, no último capítulo e versículo, ele falou, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Então, dentro desses sinais está os que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui não significa alguém que tenha dom, mas alguém que é crente e é salvo. Está entendendo? Então, existe pessoas que têm o dom de cura e existe todos os cristãos que podem orar um pelos outros para Deus curar. Tem pessoas que não têm dom de cura, mas Deus usa ele numa necessidade para curar alguém. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É o que? Fé. Quem crê. Quem não crê, mas quem bota dúvida, bota dificuldade, incredulidade, não adianta. Eu sempre digo, você só recebe de Deus aquilo que você crê. Se não crê, você não recebe nada. Eu não creio em nada, então não recebe nada. Entendeu? Porque tudo que você recebe de Deus é pela fé. A Bíblia é bem clara, o justo, o salvo, que é o crente, vive pela fé. O justo viverá da fé. Pronto, acabou. É assunto findado, acabou. Não tem mais argumento. Se não tem fé, não pode agradar a Deus. Se não pode agradar a Deus, as bênçãos estão vedadas para ele, as bênçãos sobrenaturais. Vamos ver aqui, chegando para o final, né? É o dom de operação de maravilhas. Esse dom realiza obras extraordinárias além do poder humano, né? Aliás, tudo que vem da parte de Deus, é por isso que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque o nível é sobrenatural. Por isso que o crente, ele deve viver sempre na expectativa de um milagre, porque ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, e ele serve um Deus que é espírito e é sobrenatural. Então, não é errado você esperar viver numa expectativa de milagre, porque Deus tem poder para a qualquer momento fazer um milagre na tua vida e resolver aquilo que para o homem seria impossível. Entendeu? Você tem que viver nessa expectativa, sempre esperando algo de Deus. Esperei com paciência no Senhor. Nós temos que viver numa espera, esperando sempre o melhor de Deus. Tá bom? Então, vamos ver aqui os exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus, ele foi marcado por operações de maravilha, né? Jesus, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar. Quando ele repreendeu o vento e o mar, a tempestade acabou, o vendaval acabou. Infelizmente, a natureza, ela é mais obediente a Deus do que o próprio homem, né? Às vezes o homem é uma dificuldade para obedecer a Deus, a natureza obedece na hora. Acalma, vento, acaba vento, acaba a tempestade, o mar, tudo se acalma na hora que Jesus fala, né? Porque a obediência da natureza é bem mais rápida do que a do homem, né? E Jesus, ele domina a natureza de uma forma tremenda. E por algumas operações de maravilha aqui, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, está em Lucas 17:11, né? Ele ressuscitou a filha de Jairo, está em Marcos 5:21, ele ressuscitou Lázaro, João 11:1, né? Com o poder da sua palavra, só isso. O que Jesus usou? O poder da palavra, mais nada, né? Jesus tem o poder sobre a morte, né? Ele tem a chave da morte. O poder da morte foi derrotado por Jesus. Agora, na nossa vida, no arrebatamento, a morte vai ser derrotada. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser derrotada. Mas, em relação a Jesus, ela já foi
derrotada, né? Então, nada para Deus é impossível, certo? Deus até hoje, se Ele quiser usar alguém para ressuscitar um morto, Ele ressuscita. Não tem nada na Bíblia que impede isso. O poder de Deus está liberado. Agora, Ele cura quem quer, Ele ressuscita quem quer e Ele usa quem Ele quiser. É isso que as pessoas têm que entender. Não existe uma elite, certo? Escolhida na terra para isso, não. Ele usa o menor, usa o maior, usa o pobre, usa o rico, usa o intelectual, usa o analfabeto. Deus não faz acepção de pessoa. O que Deus às vezes precisa é disponibilidade. Ele quer usar pessoas, mas essas pessoas nunca estão disponíveis, né? Por isso perde a benção, certo? Deus não mudou. Ele continua concedendo dons à sua igreja para que ela atue com poder no mundo moderno. Vivemos num mundo moderno, né? Mas Deus continua do mesmo jeito, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Número 3 aqui. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilha. O cristão, ele não tem autorização divina para determinar, decretar, exigir a cura dos enfermos. Não podemos exigir nada de Deus, principalmente barganhar, entendeu? A vontade soberana de Deus, a vontade de Deus, melhor dizendo, a vontade de Deus é soberana. Se Deus não quiser curar e quer levar, que nem ele já falou no meu coração muitas vezes, não vou curar, vou levar, acabou. Não adianta ficar determinando, Senhor, eu te dou isso, vou fazer aquilo, e vou dar um culto de ação de graça, eu vou andar 10 quilômetros, nada disso, você não vai mudar Deus, Deus não muda, quem precisa mudar é a gente. Então a gente tem que aceitar a vontade de Deus. Entendeu? Então não adianta, se Deus não quer curar, Ele tem outro plano ali, acabou. Não adianta você ficar ali fazendo vigília, a não ser que for na orientação de Deus, quando Ele quer mudar. Ora, se Deus não vai levar, não adianta fazer vigília ali, não adianta determinar, não adianta fazer barganha, eu te dou isso se tu fizer isso. Aí Deus não está nem, Deus não precisa de nada disso. Quando Ele não quer curar, não adianta que Ele não vai curar. Entendeu? Então, tudo que a gente recebe de Deus é pela graça, misericórdia. Temos sim que orar pelos enfermos, isso aí é mandamento. Porão as mãos sobre os enfermos. Você vê a Bíblia ensinando você a orar pelos enfermos. Entendendo? Então, para orar pelos enfermos tem que ter fé. Agora, quanto à questão dele curar ou salvar, aí é com Deus. Não é? A nossa parte é orar, nós não temos que estar preocupado com aquilo que é a parte de Deus. Nesses aspectos aqui, você faz a tua parte e Deus faz a dele. A tua parte qual é? Orar. A parte de Deus qual é? Curar ou não curar. Problema dele. Eu vou orar com fé. Eu não vou orar com dúvida. Eu vou orar com fé para ele curar. Agora, a responsabilidade não é minha, é dele. É Deus que manda. É Deus que comanda, é Deus que é soberano. Agora, eu nunca vou orar sem fé. Quando eu vou orar com alguém, eu vou orar com fé. Agora, o dia que Deus não quer curar, Ele me faz sentir. O Espírito Santo não me deixa enganado. O Espírito Santo não deixa você enganado. Você percebe no Espírito quando Deus vai curar ou não. E se Deus te revelar que não vai curar, você não deve nem falar nada. Vai falar para quê? Ficar quieto. Para entristecer pior as pessoas. Vamos dizer até que você está orando o enfermo. Então, boca fechada. Certo? Ah, Deus falou que vai curar, mas Deus mas mandou você falar? Não, então fica quieto. Só abre a tua boca quando Deus mandar. Tá? Então, temos que, sim, que orar pelos enfermos conforme manda a Bíblia. Acabou. Independente de ter o dom ou não, qualquer um pode orar pelo enfermo. Então, todos que recebemos, tudo que nós recebemos vem de Deus, entendeu? Por isso não podemos se exaltar e idolatrar quem é usado. Às vezes a pessoa é usada por Deus é idolatrado, né? A pessoa é usada em cura, em milagre, as pessoas idolatram a ele, aonde ele vai tem uma multidão. Às vezes não está nem a fim de cura nem de nada, está querendo curiosidade, mais nada. Idolatria. Todos nós somos
como diz, somos de... Ó, estou suando aqui, né? Não liguei o ventilador para não fazer barulho. Mas eu estou suando aqui, então a carne é essa. Entendeu? A carne é... Nós somos comedor de arroz e feijão. Quem come ainda. Certo? Então não precisamos idolatrar ninguém, não. Quem faz o milagre é Deus. Se lembra quando Pedro curou aquele paralítico? Todo mundo ficou em volta dele, olhando para ele. O que ele falou, pessoal? Por que vocês estão olhando para mim? Estão pensando que eu curei esse homem aí pelo meu poder? Eu curei pelo poder daqueles que vocês mataram e crucificaram. Entendeu? Pedro saiu fora, não segurou aquela idolatria. Queriam idolatrar ele. Quando ele chegou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou lá e falou: sou homem igual a você. Então a gente tem que ser assim. Você, não, se for usado por Deus, não deixa ninguém te idolatrar, não. Porque senão você e eles vão perder a bênção. Então todos recebemos, tudo que nós recebemos vem de Deus. Por isso não podemos exaltar e idolatrar quem é usado por Deus. Deus cura quando quer, a hora que quiser. O tempo e o poder são dele e não nosso. Tem pessoas que tu ora hoje para Deus curar. Deus cura daqui a 5 anos. O tempo é dele. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Vou repetir. Há um tempo determinado para todas as coisas. E nós temos que andar e viver no tempo de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, querido. Tá? E vamos voltar na próxima lição, a lição de número 5. Né? Nós vamos estudar outra lição importante, os dons de locução. Tá bom? Profecia e por aí afora. Deus te abençoe. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever, de tocar no sininho aí. E tamo junto e até a próxima.